Shabbat Shalom, Raverinho, Shabbat Shalom, Leculano, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. Vamos estudar a porção do Eterno e a porção desta semana é Bechaloterra, né? Quando você fizer subir. Vamos estudar para achar? O Eterno disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor el Yom HaShabbat lekadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. E isso não é criação de nenhuma denominação, não. Isso foi criado lá na criação, né? Lá no Gênesis, no comecinho, o Eterno descansou e disse para que os homens descansassem também, porque o Shabat, ele é santo, né? Ele foi feito para o homem descansar. O homem não foi feito para o Shabat, mas sim o Shabat para o homem. Então vamos para a Parashá desta semana, Bechaloterra, quando fizer subir. Vamos lá. Bechaloterra. A Haftarah, né, fica em Zechariah 2, 14, 4, 7. E a Brit Hadashah fica em Ivrim, que é, né, Ivrim, não sabe o que é Ivrim, né? 4, de 1 a 16, Ivrim é Hebreus, tá? Zechariah fica fácil, né? Zacarias, né? Então, o Eterno diz para Moshe: Veia davar Adonai el Moshe lemor. Vou ler só o primeiro versículozinho em hebraico e a gente traduz e vamos para Parashá, né? Davar el Aharon ve'amarta elav bechalotecha et hanerot el mul pinei hamenorá yairu shiveat hanerot. Essa paraxá, ela vai tratar da consagração dos Leviim. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e vamos para o estudo. Hable a Harón quando encienda las lámparas, las 7 lámparas, tiene que dar su luz hacia adelante al frente de la menorá. A Parashá, ela vai tratar aqui, né, quando você lê toda a Parashá, ela vai tratar, né, da consagração dos Leviim, porque ele diz: os Leviim são meus, né, porque eu separei todos os primogênitos. Então, para que ele não ficasse com todos os primogênitos, então todos os levitas ficaram como em lugar, né, dos primogênitos de todas as outras tribos. Então, no verso, né, ainda do 8, no 12, habló Adonai a Moshe diciendo, aqui estão as instrucções referente a los Leviim, quando eles cheguem a la edade de 25 anos, harão sus deberes, servindo em el Ohel Moed, ou seja, na tenda da congregação, no serviço do Mishkan. Quando alcancem a idade de 50 anos, eles cessarão de fazer este trabalho e não servirão mais. Ou seja, o Eterno, ele coloca 25 a 50 anos a idade de servir no Mishkan, ou seja, antes disso é muito novo para o serviço, e depois dos 50, antes de 25 é muito novo para o serviço, e depois dos 50 já está muito idoso para o serviço. E aí ele consagra os Leviim e coloca, né, quer ser levita, vamos estudar para ser levita. Tem muita gente, eu sou levita, eu sou levita, eu sou levita, eu sou levita. Vem estudar para ver o que era ser levita, o que era ser Leviim, né, o serviço, né? Aí, 17 anos está cantando lá no templo, né? Está cantando lá no templo, já é levita, com 16, 17 anos.
Paciência, né? Que esse povo cristão, paciência que esse povo pagão. Pero servirão em su ofício com sus hermanos en remoede para chomer todos los trabajos, pero avodar, ou seja, o serviço, referente a seus deveres. E aí vem o capítulo 9. Palavra de Adonai para Moshe em el Midbar, deserto Sinai, em el primer luna del segundo ano después que ellos habían salido de la tierra de Mitzrayim, diciendo: en el día 14, aí vem o 2. Haga que los Bene Israel observem Pesá em su tempo designado. Pesá em su tempo designado, ou seja, a Páscoa. Né? Em el dia 14 de este luna, entre las dos Erev, né? Ou seja, Rabaim, ustedes lo observarão em su moed, tempo designado. Ustedes observarão conforme a todos os Hukim e Mishpatim, ustedes devem hacerlo, né? Isso a gente já estudou, né? Alguns paraxás atrás. Eu não vou comentar sobre Pessah, né? Só vou tratar aqui que a porção fala sobre isso, né? Moshe dijo a los ben Israel que observassem, né? Observaram Pessah, ok? Então, qual foi a discussão, né? A porção ela trata do quê? Que alguns estavam viajando, estavam fora, né? Ou seja, não quer dizer que naquela época eles estavam viajando, mas que alguns anos depois que eles entrassem na terra, isso iria acontecer, né? Alguns estariam viajando, outros estariam impuros porque enterrou alguém, né? E aí não poderiam observar Pessah. Foi o que o Eterno disse: se eles estiverem nessas condições, você vai ler aqui, né? Eles observem no mês que vem, no próximo mês, aí eles observam a Torá ou a Pessah. E aí agora vem toda aquela repetição, né? Que até fica interessante e engraçado. Quando a nuvem se levantar, vocês se levantam e andam, né? Caminham. Quando a nuvem parar, vocês descansam. Quando a nuvem se levantar, e a Torá repete muito isso várias vezes, né? E aí quando o Eterno falava, a nuvem se levantava e o povo caminhava. E aí quando a nuvem parava, o povo, né? E isso vai o resto do capítulo todo, né? Falando isso. Então vamos para o capítulo 10, né? Hablou Adonai a Moshe dizendo, as duas trombetas, né? Ásia de plata martilhada, os salas para chamar a la assembleia e para sonar ele chamado para mover el campamento. Aí vem tudo aquilo, né? Quando a trombeta tocava, todo mundo saía. E essa trombeta também era usada para a guerra, né? Aí vem os sons, quando repetir, quando tinir, essas coisas todas, né? O Eterno explica aqui em relação a essas trombetas. E aí o que é que ele diz aqui, né? No 10, né? Também em seus dias de Simcha, né? Ou seja, regozijo, alegria, em Los Moedim, nas suas festas, ou tempos designados, né? Encontros marcados, tá? Porque Pessah, Shavuot e Sukkot são encontros marcados. Em Los Rosh Hodashim, né? Que são as assembleias, sonarão as trombetas sobre suas ofrendas queimadas e sobre los corbanotes de Shalom. Esto será su recordatório delante de su Elohim. Eu sou Adonai, su Elohim. Ele termina assim: Eu sou Adonai, su Elohim. E aí, né, no 11, em el 20º dia del segundo luna del segundo ano, la nube foi levantada del Mishkan Haedut, ou seja, del testemunho, né? E aí eles começam
vino a suceder que los Bene Israel salieron de Masei, etapas jornadas del Midbar Sinai. La nube se detuvo em El Midbar de Paran, e aí começa toda aquela jornada, né? Salieron em suas etapas, primeira a ordenada por Adonai por la mano de Moshe, né? La bandeira del acampamento de los Bene Israel, del primeiro cujas as pantalhas cujas companhias se moveram hacia adelante. Em frente iba Neshon e hijo de Aminadab. Ou seja, e agora ele vai trazer todas as tribos e a colocação, né, onde eles ficam e por aí vai. Primeiro começa com os Leviim, né, com Gershon, que e por aí vai, os que carregam os utensílios. E depois ele vai mostrar a posição onde cada tribo ficava. E lembre-se que muitas vezes eu falo aqui que essa posição aqui, esse formato é o formato da Nova Jerusalém, né? É o formato da Nova Jerusalém. A posição que as tribos ficam no acampamento é o formato da Nova Jerusalém. Por isso que Shaul Hachalia, Paulo, ele diz o seguinte: as coisas antigas só são sombra das coisas que virão, né, do mundo vindouro. Vamos lá, capítulo 11, né? El pueblo se quejó, né? Se quejó a Adonai acerca de sus aflicciones. Adonai chama sus enojos, ou seja, o Adonai ouviu e se enojou, se acendeu, seu nojo se acendeu, sua irritação se acendeu. E foi de Adonai se acendeu, né? O fogo de Adonai se acendeu contra eles e consumiu los que estavam em las afueras del acampamento. E por isso o lugar foi chamado né, Taverá, queimando-se, porque o fogo de Adonai se acendeu contra eles. Aí agora vem uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Veja só o que o texto diz. Eu acho que é no 2, não dá pra ver aqui, tá? 1, 2, 3, o 4. Depois la multitude mista se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los Bene Israel, portanto os Bene Israel, se quejaron diciendo: se solo tuviéramos carne para comer. Veja que ele diz, la multitude mista. Não foram os israelitas, os hebreus, né, os Bene Israel, né? Não, foi aquele povo, a multitude mista, ou seja, gente de todas as... Lembre-se que quando eles saíram do Egito, 70 nações diferentes aproveitaram e se libertaram, e esse povo foram juntos. E quando o Eterno faz o censo, conta, é para contar só os israelitas e não o povo misto que saiu. E o que dá a entender, né, depois nós vamos estudar isso aí, porque a Torá tanto serve para o hebreu, né, para o israelita, como para o ger, né, o estrangeiro, ou o goim, né, o pagão. Ele dá a Torá para todos eles. E o interessante é que aos poucos esse povo misto, né, eles vão ficando pelo deserto, vão morrendo. E o que acontece é que mais para frente a gente vai ver todos eles ficando, ou seja, acredita-se que nenhum não hebreu entrou na terra prometida, né? Ou seja, porque todos eles morreram no deserto, só os de 20 anos para cima é que entraram. Isso é bem curioso.
E aí nesse episódio da carne, eles pedem carne, né? E aí o Moshe diz assim, como é que eu vou dar carne para esse povo? Como é que eu vou dar carne para esse povo? E o Eterno diz, olha, manda eles se prepararem porque eles vão comer carne até não aguentarem mais. E aí depois que eles comeram carne até não aguentar mais, veio outra praga, né? E aí você lê direitinho e vê o que é que vai acontecer com esse povo que pediu tanta carne. E aí, né, vem o episódio, né, onde o Eterno ele manda Moshe escolher 70 homens, porque Moshe se queixa que ele está muito pesado para ele cuidar desse povo. E aí o Eterno diz, não, então eu vou colocar do seu ruá em 70 homens. E aí profetiza. E por conta disso, por conta desses 70 anciãos, né, os Levim, profetizarem também, vai vir um episódio aí com Miriam e Aharon, né, e depois com Coré. É interessante isso. Só por conta disso. Moshe está cansado, não aguenta, e aí o Eterno diz, não, coloca 70 anciões para que eles julguem o povo, né, com você, e você não fique sozinho. E isso ainda teve o conselho de Etrô, né, o sogro dele, que mandou ele colocar homens em cima de 50, em cima de 100, em cima de 1000, em cima de 10 e por aí vai. E aí ele envia as codornizas, né, e o povo come muito, né. Em nome do lugar foi chamado Kirvot Hatavá, sepulcros de luxúria, porque allí sepultaram a la gente que foi luxuriosa, ou seja, todos que comeram e se empanzinaram a carne, né? E aí vem o 12, né, onde ele diz, Miriam e Aharon começaram a falar contra Moshe por uma mulher cuxita, la qual havia tomado por mulher, porque uma mulher cuxita tomou. Agora o texto o cachorro hoje está empolgado. O texto fica Bemoshe al Adot Rasha, né? Hakushit Asher Lekahá. Aqui esse aí é o hebraico, né? Eles dijeron, es verdade que Adonai solamente ha hablado a Moshe. Interessante é que seria essa cuxita aqui Sípora, porque o texto diz assim, Miriam e Aharon, né, questionaram Moshe porque ele tomou uma mulher cuxita, mulher negra, mulher escura. Cuxita, mais ou menos isso, né, quer dizer isso, escura, negra, porque saíram pessoas de outras nações ali, entende? Sípora, né? E a cada paraxá que a gente, né, a cada ano que a gente comenta paraxá, a gente vai criando mais expectativas, mais questionamento em cima do texto. Porque Sípora, ela era lá de Midian, né? Midian era terra de negro? Não. De gente escura? Não. De pele escura? Não. Acredita-se que não. Então, seria essa cuxita aqui de Sípora? Já se perguntou isso? Ou Moshe, porque Sípora pode ter voltado com Itró, né? Não, peraí, mas Itró, até aqui Itró está com ele. Então Sípora está com ele também. Mas seria uma segunda mulher que Moshe está tomando? Além de Sípora, e aí Aharon e Miriam, seus dois irmãos, questionam ele. Interessante o texto. Acredite-se que essa Sípora, que essa cuxita seja Sípora. Mas o texto dá a entender que Moshe pode ter tomado outra mulher, mesmo estando
né, ali com Sípora. Mas aqui é o seguinte, eles vão questionar o seguinte, cachorrinho, eles vão questionar o seguinte, é só por Moshe que o Eterno fala? Isso por causa dos anciãos, né? É só por Moshe que o Eterno fala? E aí vem um texto bem claro. O Eterno diz assim, os três lá para a tenda. O bicho vai pegar. Os três lá para a tenda. Bora conversar. Descendeu Adonai a coluna de nube e se parou a la entrada de Ohel Moed e chamou a Aarón e a Miriam e ellos ambos foram hacia delante. Eles dijo a ellos, escute agora mis palavras. Quando haja um navio, profeta, entre ustedes, eu, Adonai, me revelarei a ele em visão. Eu hablarei a ele em sonho. Ou seja, eu vou falar com ele em visão e em sonho, quando aparecer um profeta entre vocês. Mas, né? Mas, vamos lá. Com mi servo Moshe, no quem és fiel em toda mi casa, né? Com ele eu hablo cara a cara e claramente, não em discursos sobre enigmas, né? E la manifestação de Adonai, ele vê, porque não tem temor de criticar a mi servo Moshe. Vocês não têm medo, não? El enojo de Adonai se acendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube se levantó encima de Ohel, Miriam tenía tzarat, né? Tão blanca como a neve. Tzarat, ou seja, o pecado de Lashon Hará, a pessoa era cometida de tzarat. A gente já conversou sobre isso aqui. Falou mal, pegava lepra. Começou com Miriam. Agora, por que só os dois falaram mal? Porque só a Miriam foi acometida de tzarat. Será que foi ela que fez todo, né? E a Aarón, mesma coisa lá do bezerro, foi na onda, né? Não teve tanta culpa? Ou porque a Aarón era o sacerdote, não podia, né? E precisava fazer o serviço do Mishkan. O que acontece é que Miriam, né, ficou leprosa e o que o Eterno diz? Fora do arraial. Leprosos, fora do arraial. Fora do arraial. E aí passa assim uma semana, diz, não, ela vai passar uma semana desse jeitinho aí, que é para ela aprender e para servir de exemplo para todos os outros. Imagina se hoje o Eterno colocasse tzarat em quem falasse mal da vida do outro. Como é que ia ser? O mundo inteiro estava com lepra. Será que é por isso que Shaul que diz que estamos destituídos da glória do Eterno? Não temos como nos aproximar dele? Temos sim, através do sacrifício de Yeshua HaMashiach agora. Mas lembre-se, né, que tem um texto muito intrigante, eu falo toda vez que a gente entra nessa paraxá, eu tenho que lembrar desse texto. Yeshua está em Bet-Ani, né, com Shimon, o oleiro. Mas nas Bíblias pagãs diz o seguinte, Jesus está na cidade de Betânia com Simão o leproso. É muito erro, né? Esse não tem problema nenhum, porque tu não perde a salvação por conta desse erro. É só um erro de linguagem aí.
Shimon não era leproso, ele era oleiro, porque a cidade de Betânia, né, não é Betânia, é Beit Ani, Beit, casa, Ani, pobre ou pobreza, casa da pobreza, viviam os oleiros. Então vai estudar hebraico, vai estudar a cultura hebraica naquela época para entender a geografia, né, a etnia e toda como é que eu posso dizer, a antropologia da época, para não sair falando besteira por aí, correto? Então, Shimon não era leproso, ele era oleiro, porque a cidade de Beit Ani era onde viviam os oleiros, né, quem fazia vasos de barro. E quem faz vaso de barro não enrica, são pobres. Gente, eu acho que a paraxá termina aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? E aí Miriam foi retirada do acampamento por 7 dias e o povo não viajou hasta que ella foi regressada. Depois o povo se foi de Hazarot e acampou em El Midbar de Pará. E aí acaba a Parashá Bilachotecha, né? Vamos recitar Birkat Kohanim, né? E se você quiser essa Parashá completinha, você volta 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás, que você vai ter ela mais completa, bem mais, mas aí tem muito mais tempo para você assistir, né? Vamos recitar Birkat Kohanim e terminar. O mundo está ficando pagão, cada vez mais, e está quase impossível, né, se ter paz nesse mundo, né? O barulho tem que ir para dentro do mato para poder gravar uma paraxá em silêncio. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihoneka Yitzhak Adonai panavelecha veyetzelecha. Shalom. Elohim melech niman, Elohim é rei fiel. A Birkat Kohanim está na paraxá passada. Eu expliquei o que é a Birkat Kohanim, que toda vez eu recito ela aqui. Está na paraxá Nassau, né? Lá eu explico o que é a Birkat Kohanim, né? E Vedetut et Haimet, Vehaimet Tejaher et Her. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção semanal da Palavra do Eterno, da Torá, né? E Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Esse é o significado de Amém. Um Shabbat Shalom para você e uma ótima semana, se assim o Eterno nos permitir. Shalom!